Boa noite, amigos. Hoje vamos estudar um pouquinho do Livro dos Espíritos, A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos aprender um pouquinho com Kardec sobre esse assunto tão importante. Mas primeiro vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Jesus amado, agradecendo a esses espíritos por terem nos deixado tantos ensinamentos maravilhosos através da nobreza de Kardec. Então vamos dizer: Pai nosso que estás no céu, com o nosso coração bem aberto, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esse capítulo. Os espíritos podem penetrar nossos pensamentos. Capítulo não, esse item. E no Livro dos Espíritos, na questão 456, nos diz: os espíritos veem tudo o que fazemos, É uma pergunta. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem ver, porque nos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirigem sua atenção, não se preocupam com o que lhes é indiferente. O que é indiferente para os espíritos inferiores? O bem que fazemos, os nossos bons pensamentos. Isso interessa e muito aos bons espíritos, aos nossos protetores. Aos espíritos inferiores, aos nossos obsessores, isso é indiferente. Eles não estão interessados em nos ver fazendo bem, praticando o bem. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Frequentemente conhecem até o que gostaríamos de esconder de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe ficam ocultos. Isso é mais uma razão para a gente se preocupar sempre em estar bem, em pensar bem, em agir bem, em elevar os nossos pensamentos e as nossas atitudes o mais alto possível, em direção às boas obras, ao altruísmo, porque nós somos observados o tempo todo e induzidos também ao bem ou ao mal. Na questão 457A, assim, é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que de uma pessoa que já tenha morrido? Certamente, quando acreditamos que eles estão muito bem escondidos, temos muitas vezes uma multidão de espíritos do nosso lado a nos observar. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem dos nossos pequenos aborrecimentos que eles nos causam e zombam das nossas impaciências. Deve ser muito divertido para os espíritos brincalhões e que podem estar ao nosso lado. Quando nós perdemos a nossa paciência, nos descabelamos, gritamos, jogamos as coisas, devem morrer de rir, da nossa insensatez. Os espíritos sérios lamentam nossos defeitos e se empenham em nos ajudar. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações? Será? Acabamos de ver isso,
A esse respeito, a sua influência é maior do que imaginamos. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Logicamente, estamos falando dos espíritos inferiores, porque os espíritos superiores, os nossos protetores, eles não interferem nas nossas atitudes. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles só nos orientam quando nós pedimos. Quando nós precisamos da ajuda deles, reconhecemos que necessitamos da ajuda deles e nos colocamos e nós pedimos para que eles nos ajudem, para que eles nos fortaleçam nas boas atitudes, nas boas ações. Temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos. Vamos ver? O que vocês acham disso? A nossa alma é um espírito que pensa. Não ignoremos que muitos pensamentos que ocorrem por vezes ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto é frequentemente bastante contrários uns aos outros. Pois bem, nesses pensamentos há sempre os nossos e os dos espíritos. Isso nos coloca na incerteza, porque nós temos duas ideias que se combatem. É para refletir, né? Como distinguir os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos impróprios são, em geral, os do primeiro momento. Além de tudo, há para nós um grande interesse nessa distinção e muitas vezes é útil não saber. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente. E o mérito é todo dele, todo nosso. Se tomar o mau caminho, há nisso maior responsabilidade. Nós colhemos o que plantamos. Então, a escolha é sempre nossa, né? E Leon Denis diz sobre o discernimento, que é uma qualidade muito importante que nós precisamos cultivar. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Leon Denis. Discernimento. Esse estudo de hoje está repleto de discernimento. Os homens de inteligência e genialidade tiram suas ideias de sua natureza íntima. Às vezes, as ideias vêm do próprio espírito, mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos para transmiti-las. Quando não as encontram em si mesmos, apelam à inspiração. Fazem assim uma evocação e muitas vezes até sem suspeitar. Os homens de gênio, de genialidade, de inteligência, podem não ser também espíritos superiores. Existem muitos espíritos que ainda são maus, trevosos, que têm uma genialidade, uma inteligência fora do comum, fora de série. Mas aqueles, acho que o Kardec está se referindo aos espíritos bons, aqueles que vêm com uma missão, como os que agora estão trabalhando pela vacina contra a Covid. Esses são os gênios do bem. E essa genialidade e essa inteligência
muito bem aproveitada pelos espíritos do bem, pelos espíritos da luz, pelos gênios da espiritualidade, porque eles encontram nesses encarnados geniais os instrumentos para que eles possam transmitir as ciências, a evolução que nós precisamos. Por exemplo, agora a vacina contra a Covid que nós estamos recebendo, e com a mutação do vírus ela muda toda hora, e a inspiração vem dos espíritos superiores para esses homens de inteligência e genialidade. E a gente tem muito que agradecer sobre isso, né? E Einstein diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho normal. Esse pensamento de Einstein é maravilhoso, porque aquilo que nós construímos na nossa mente para o bem nos pertence. Não tem como retroceder. Então a nossa mente vai estar sempre aberta para mais, nunca para menos, né? Vamos estar cada vez mais direcionados a uma nova ideia, a uma ideia que possa ser original e possa beneficiar os nossos irmãos e a nós mesmos. Kardec nos diz: se nos fossem úteis para distinguir claramente os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado meios de o fazer, como nos deu o de distinguir o dia da noite. É vaga. Quando uma coisa é vaga, é porque convém que assim seja. Kardec sempre incisivo. Kardec sempre sim, sim, não, não. Maravilhoso Kardec. Nos leva a refletir. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Disse a respeito do pensamento que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Será que isso é exato? Vamos ver, pode ser bom, pode ser mal. De acordo com a natureza do espírito encarnado que o recebe, é sempre bom para aqueles que ouvem as boas inspirações. Tudo depende de nós, né? Um pensamento numa cabeça vazia, numa cabeça que não tem bons pensamentos, ele pode ser mal interpretado da forma errada ou da forma correta, né? Depende do pensador, do ser humano que o recebe. Então vamos lá, 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Investigando o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a nós fazermos a distinção. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal? Para nos fazer sofrer como eles. Isso não diminui o seu sofrimento, mas fazem isso por inveja, por saber que há seres mais felizes. Também pode ser por vingança, né? Nós somos espíritos milenares que fizemos muita coisa errada lá atrás, praticamos muito mal, ofendemos, magoamos muitas pessoas. E esses espíritos, alguns espíritos dessa época que nós vivemos nessa situação, não nos perdoam.
Então, eles não nos deixam em paz, eles não querem que sejamos felizes. Sentimentos negativos de quem vive afastado de Deus. 466. Porque Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e constância do homem na prática do bem. Como espíritos, nós devemos progredir nas ciências do infinito e por isso passamos pelas provas do mal para distinguir o bem. A missão dos espíritos protetores é colocar-nos no bom caminho quando as más influências agem sobre nós, é que as atraímos pelo desejo do mal. Quando temos o desejo de praticá-lo, eles não podem nos ajudar no mal, senão quando nós desejamos o mal. Então, os espíritos protetores estão sempre tentando nos colocar no bom caminho. Mas se a nossa tendência é para o mal, eles não podem fazer nada, que a escolha é nossa. Se nós desejamos o mal, ninguém pode nos ajudar a desistir, a não ser que a gente perceba, retroceda e encontre o bom caminho. E Kardec, mais uma vez, é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Isso mesmo. Kardec deixa muito claro que depende de nós, da nossa consciência, a escolha do bom ou do mau caminho. E aqui nós temos o nosso doce querido Chico Xavier, que diz: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que coisa maravilhosa! A misericórdia divina é muito maior do que a sua justiça. Pobre de nós se não fosse assim, né? Quando nós experimentamos um sentimento de angústia, ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? São quase sempre de falta, de fato, as comunicações que nós tínhamos inconscientemente com espíritos que tivemos com eles ou que tivemos com eles durante o sono. São as influências que nós recebemos. Muitas vezes a gente acorda super feliz, super animado, preparado para ter um dia maravilhoso. Outras vezes nós acordamos com uma indisposição absurda e com vontade de não fazer nada, ou de brigar com alguém, de falar alguma coisa que a gente acha que deveria ter falado, né? Buscando encrenca, procurando encrenca. Então, a interferência não é física, a disposição é física, ou a indisposição é física, mas o que nós experimentamos não vem do físico. O físico não interfere no espírito, é o espírito que interfere no físico, né? Um corpo ansioso, angustiado, que não tem satisfação interior por nada, ele recebe do seu próprio espírito, muitas vezes nem é de um espírito obsessor, é dele mesmo, é nosso mesmo, da nossa inferioridade,
ainda tão grande que nos induz a termos essas disposições físicas ou indisposições. Os espíritos que querem nos induzir ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias ou podem também criá-las? E, mais uma vez, tudo depende de nós, né? Aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente as provocam, oferecendo-nos ou levando-nos inconscientemente ao objeto de sua cobiça. Por exemplo, um homem encontra no caminho uma quantia de dinheiro. Não acredita, isso está no Livro dos Espíritos, esse exemplo. Uma quantia de dinheiro. Não acreditem que os espíritos levaram o dinheiro para esse lugar, mas podem dar ao homem o pensamento de se dirigir a esse ponto e então sugerir o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de restituir o dinheiro a quem pertence. O mesmo acontece com todas as outras tentações, mas sempre a escolha é nossa. Isso me lembra um capítulo da carta de Tiago, da epístola de Tiago, quando ele diz que nós somos dúbios, ou seja, nós temos um lado muito bom, que nós já conquistamos, mas ainda temos um lado muito mau. Somos dúbios, estamos lutando entre o bem e o mal. Então, essa nossa disposição para o bem, quando ela é grande, ela já superou, já é maior do que a do mal, é mais fácil para nós decidirmos sempre para o lado bom e ocuparmos o lado mal com o bem. Mas se a nossa predisposição ao mal ainda é muito grande, fala muito alto no nosso egoísmo, no nosso orgulho, muitas vezes o mal nos supera, nos leva, o nosso próprio mal, não é nenhum espírito inferior, o nosso próprio mal, o mal que ainda existe em nós, nos leva a praticarmos o mal, né? A não ouvirmos o nosso lado bom. Isso é uma constante na nossa vida, sem contar que quando a gente cede ao mal, nosso próprio mal, os espíritos obsessores, inferiores, brincalhões, aproveitam da nossa fraqueza para nos levar mais ainda para o lado mal, né? Para não superarmos o nosso mal interior. E assim né? O mesmo acontece com todas as outras tentações, tudo que nos acontece na vida é sempre escolha nossa, opção nossa. Bom, aqui nós temos um pensamento de Erasto. Erasto é o espírito protetor dos médiuns. Ele está na codificação com Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Médiuns, com mensagens maravilhosas. Aqui ele diz sobre a missão dos espíritas. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas, ainda mais pesadas que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã.
Isso cabe a nós uma reflexão profunda, né? Que nos leve a sermos melhores, a não permitirmos que os espíritos iguais a nós ou até inferiores a nós interfiram nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Os espíritos inferiores usam a nossa inferioridade para se alimentarem, para alimentar os seus maus desejos. As nossas maldades, pensamentos, atitudes, iniquidades, postura, os ajudam a continuar vivendo nas trevas. Olha a nossa grande responsabilidade. Somos os seus cúmplices. Eles nos influenciam e nós os influenciamos. Da mesma forma que eles são nossos obsessores, nós também somos obsessores deles, porque os atraímos com as nossas atitudes. Somente a nossa transformação moral, a nossa reforma interior, nossa reforma íntima, poderá nos elevar a um patamar que eles não poderão nos alcançar. E sem a nossa vibração inferior, sem a nossa participação, eles terão que mudar, terão que se melhorarem moralmente para continuarem, né, a viver, mas viver uma vida mais nobre, uma vida espiritual mais nobre, mais elevada, plena, e assim deixarem as trevas para habitarem melhores lugares onde poderão estudar, aprender, crescer, evoluir e cumprir a missão que Deus destinou para todos os seus filhos. Alcançarmos a perfeição relativa e a pureza de espíritos, pois a perfeição absoluta só Deus a possui. Mas esse é o caminho, né? À medida que nós crescermos, que nós evoluirmos, que nós desenvolvermos o nosso lado moral para o bem, para a nossa grandeza espiritual, para a nossa planificação espiritual, esses espíritos não terão asilo nos nossos corações, nas nossas vidas. E eles vão procurar outro meio de vida. Ou eles se tornam bons, né? Porque não tem mais alimento, né? Entre nós, ou eles, né, vão procurar outro planeta, outro orbe, né? E deixarão que a gente caminhe rumo à regeneração, a nossa regeneração espiritual e planetária. Então é isso que eu tinha para